A paz do Senhor mais uma vez, meus irmãos. Uma boa noite para você. E nós estamos reunidos aqui em nome do Senhor. Hoje nós vamos estudar um pouco do Salmo 37. E de antemão eu queria dizer para você, nós vamos estudar o Salmo todo. Mas no dia 25/3, vocês podem procurar aí no meu perfil mesmo do Facebook, ou também pode dar uma olhada também no YouTube, IPR de Novaes. Eu vou postar essa mensagem do dia 25/3, que é o do Salmo 37, mas eu trouxe do verso 1 ao verso 5. Então ela é específica. Então, mas aqui nós vamos pregar o Salmo inteiro, trazer um estudo do Salmo. E uma das coisas que eu quero dizer para vocês é que esse Salmo, ele basicamente, cada versículo dele dá uma mensagem. Eu acho esse Salmo bastante rico para isso. Uma das coisas que eu quero levar em consideração, que você observe, é que esse Salmo, escrito por Davi, é uma situação corriqueira que nós temos no dia a dia. Então, Salmo 37, eu quero ler com vocês, ele diz assim: Não te aborreças por causa dos homens maus, nem tenha inveja dos malfeitores, pois em breve secarão como o relva, murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, assim habitará na terra e te alimentarás em segurança. Agrada-te também do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Fará a tua justiça sobressair como a luz, e teu direito como o meio-dia. Descansa no Senhor, confia nele, não te aborreça por causa daqueles que prosperam em seu caminho, por causa do que trama o mal. Deixa a ira e abandona o furor, não te aborreças, pois isso só lhe trará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois, dentro de pouco tempo, o ímpio não mais existirá. Olharás para onde ele mora, mas ele não estará ali. Mas os humildes herdarão a terra e se deleitarão na plenitude da paz. O ímpio maquina contra o justo e range os dentes contra ele. Mas o Senhor se ri do ímpio, pois vê que o seu dia está chegando. Os ímpios arrancaram a espada e prepararam o arco para atacar o pobre e o necessitado, para matar os que andam em retidão. Mas a espada deles atravessará o próprio coração, e seus arcos serão quebrados. O pouco que o justo tem vale mais do que as riquezas de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas o Senhor sustenta os justos. O Senhor conhece os dias dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Não ficarão frustrados no dia do mal, e nem se fartarão nos dias da fome. Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a beleza das pastagens, desaparecerão. Sim, como fumaça se desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Pois os abençoados pelo Senhor herdarão a terra, mas os que por ele são amaldiçoados serão exterminados. O Senhor firma os passos do homem, de cujo caminho se agrada. Ainda que não caia, não ficará prostrado. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor segura-lhe a mão. Já fui moço e agora estou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem seus descendentes a mendigar o pão. Ele é sempre generoso e empresta aos seus descendentes, são abençoados. Afasta-te do mal e faz o bem,
e terá morada permanente, pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Eles serão preservados para sempre, para a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo profere sabedoria. Sua língua fala o que é reto. A lei do seu Deus está no coração. Seus pés não vacilarão. E o ímpio espreita o justo e procura matá-lo. O Senhor não o deixará nas mãos dele, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor e segue o seu caminho, e ele te exaltará para herdares a terra, e verá quando os ímpios forem exterminados. Vi um ímpio prepotente crescendo como uma árvore nativa e verdejante. Mas eu passei e ele já não existia. Procurei-o, mas não foi encontrado. Atenta para o homem íntegro e observa o reto, porque haverá um futuro para o homem de paz. Quando os transgressores serão de súbito destruídos, e a posteridade dos ímpios sendo exterminada, mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo de angústia. O Senhor os ajuda e os livra, e ele os livra dos ímpios e os salva, pois neles se refugiam. É o nosso cotidiano, né? Praticamente. Muitas vezes a gente olha, a gente trabalha, a gente fica observando a vida daqueles que não fazem da forma correta, aqueles que, infelizmente, eles agem de um jeito que não glorifica o Senhor. Então, nós vemos o quê? Que o Senhor, ele traz uma tranquilidade para o justo, mesmo que a gente olhe aí fora e veja uma situação assim, mas eu trabalho de sol a sol, eu pago meus impostos, eu pago minhas contas em dia, eu faço de tudo para levar uma vida correta aos olhos do Senhor, eu tenho uma forma de viver diferente do que todos aí fora fazem, mas eles parecem que têm mais coisa do que eu e eu nunca consigo nada. Parece que hoje em dia viver de uma forma desregrada vale mais a pena do que muitas vezes você levar a coisa de um modo correto. A gente observa isso quando a gente vai fazer algum plano em alguma operadora, que a gente fica 30 anos pagando lá em dia, e quando uma pessoa resolve chegar na operadora para poder ter o mesmo serviço que você tem, o preço dela às vezes é metade do que você paga. E você vai reclamar, eles vão dizer para você assim, mas é porque são clientes novos. Então, quer dizer, você 30 anos pagando as suas contas, parece que não é nada, mas aquele que não tem nem a certeza de que se eles vão receber ou não, tem todos os méritos, todos os benefícios que muitas vezes a gente não tem. E a gente fica olhando isso daí, a gente fica inconformado. O salmista também estava inconformado olhando lá o que estava acontecendo, com o que estava com as pessoas em volta, e também não se conformava com isso. Mas, infelizmente, meus queridos, nesse mundo, o próprio Cristo nos diz que nós teremos aflições. Só que Jesus, ele venceu o mundo. Isso, para nós que somos cristãos, nos possibilita que, através dele, que nós possamos ganhar e conquistar aquilo que nós necessitamos, que é a nossa coroa de vitória, que é a nossa salvação, que é o que realmente nós precisamos para poder chegar até o céu, para que nós possamos ter essa vitória. Nesse salmo, ele começa dizendo aqui, do verso 1 ao verso 2, dizendo que essas coisas acontecem, mas do mesmo jeito que acontece, a maldade deles um dia vai acabar, eles vão murchar, eles vão morrer, e nada disso vai afligir o justo. No verso 3 em diante, a gente começa até o verso 5, a gente começa a observar que é o retrato da confiança que o crente tem que ter. Então nós vemos que, qual que é o objetivo que nós temos que ter nessa vida? Primeiro,
nós temos que ter a confiança que o Senhor vai nos sustentar durante toda a nossa estada nessa terra. Sabe? O nosso modo de vida tem que contemplar o que Deus vai fazer por nós se nós confiarmos nele. Então, nesse lugar, Deus nos garante a vitória se nós caminharmos conforme Ele nos ensina na sua palavra. O verso 4 vai continuar dizendo a mesma coisa. Agrada-te também no Senhor, quer dizer, tenha gozo, tenha tranquilidade, confia nele. E aí no verso 5 está dizendo, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo ele fará. Mas o que é esse tudo aí que ele vai fazer? Será que é tudo que a gente quer? Na verdade não. Ele está dizendo aqui no verso, descansa no verso 6, perdão, fará a tua justiça sobressair como luz, quer dizer, você não vai ser, você pode até ser injustiçado aqui nessa terra, mas o Senhor está te contemplando lá do céu e está cuidando da sua causa. Então quer dizer, o que ele vai fazer? Ele vai mudar a tua situação e está te observando para te dar a vitória, se não for nessa vida, vai dar na outra, que é com ele lá, aonde que nós vamos morar, que é rua de ouro e muro de cristal, aonde Cristo vai enxugar toda a nossa lágrima. Então quer dizer, aquele que nessa vida estiver sofrendo, estiver com dor, que estiver doente, que estiver de qualquer forma, chegando na vida com Cristo, Cristo vai renovar todas as suas forças. Então quer dizer, o que ele pode nos fazer? Nessa vida, ele não nos garantiu nada. Ele simplesmente nos disse que nós temos que segui-lo, porque nós vamos habitar com ele eternamente. Então, nós vemos no verso 7 que ele pede para a gente descansar. Descansar onde? Descansar nele. Descansar como? Com ele, confiando nele. Quando? Agora. Por quê? Porque ele pode todas as coisas. E como? Sabendo que ele é Deus e a tua causa está na mão dele. Então, o que nós podemos ver aqui nesse salmo? Que o ímpio, ele vai continuar tramando, o malfeitor, ele vai continuar fazendo tudo que há de ruim, para poder tentar te derrubar aqui nessa terra. Mas o Senhor, ele vai estar te sustentando. Mesmo que o ímpio aqui, ele possa ter vitória parcial aqui nessa vida, mas ele não vai habitar junto com o Senhor, porque é o que ele prometeu. Mas nós temos que levar em consideração o seguinte, não só sendo um malfeitor, essas pessoas, elas merecem as nossas orações, para que Deus venha fazer a boa obra na vida deles, para que eles possam habitar também no céu junto conosco. Então nós temos que ter a ciência que são pessoas que estão sofrendo de um mal que ela mesma tem, que é o pecado, que o pecado domina a mente. O pecado transforma a vida da pessoa para o lado ruim. Não se prega mais nas igrejas sobre o pecado. Sabe por quê, meus queridos? Que o pecado, se você começa a pregar sobre ele, você começa a enxergar quem você é. Se você começa a pregar o pecado na igreja, revelando, não apontando para as pessoas, mas mostrando o que é e aonde está e como que Cristo pode limpar isso, os bancos das igrejas se esvaziam. Mas nós estamos aqui para fazer a vontade do Senhor. E nós estamos aqui para pregar a mensagem que é colocada para a edificação da igreja. Nós vemos também que o Senhor nos garante a vitória, dizendo no verso 9, que os humildes, aqueles que não são soberbos, aqueles que não maquinam mal, aqueles que não estão preocupados em derrotar as pessoas, derrubar as pessoas, herdarão a terra. Então quer dizer, essas pessoas que são humildes, nós temos que ser humildes para que o Senhor venha olhar para nós e também nos levar para morar no céu. Habitar na terra, nesse sentido aqui, é ir para o céu. O judeu garantia que voltaria para o Jardim do Éden, mas aqui nós vamos morar no céu, que é o céu onde Cristo habita. Então nós temos aqui também
no verso 13, que o ímpio ele pode fazer o que ele quiser para derrubar a sua vida. Mas o poder do Senhor, que Ele é todo-poderoso, Ele chega a rir do que Ele faz para poder te derrotar. Porque se você tem Cristo na sua vida, se você confiou a sua vida a Cristo, se você acredita que Cristo morreu para te dar vida, Cristo foi crucificado e você crê nessa obra redentora, que é que você possa morar no céu um dia com Ele, você está garantido. Deus vai rir dos seus inimigos. Vai rir dos seus inimigos, porque eles podem até ganhar de você nessa vida, podem até matar você nessa vida. Mas você vai viver eternamente com Cristo. Ele vai te dar vida, a vida que você precisa. Então nós vemos aqui, também no verso 15, que Deus nos garante a nossa subsistência nessa terra. Ele diz aqui, o pouco que o justo tem vale mais do que a riqueza de muitos ímpios. Então quer dizer, aquele pãozinho duro que a gente empurra com água, ele é mais precioso na mão de um justo do que um banquete regado a vinho e carne de tudo quanto é tipo na casa daqueles que não temem a Deus. Então saiba que Deus ele contempla a tua vida onde quer que você esteja e Ele vai suprir as suas necessidades aqui nessa terra ainda. Não só no céu, mas aqui. Porque, voltando ao verso 5, se nós entregarmos nosso caminho ao Senhor, confiar nele, Deus vai fazer aquilo que nós necessitamos aqui, vai imputar a sua justiça para nós aqui nessa terra. Não vai te faltar nada do que você precisa. Pode faltar aquilo que você queira, mas não aquilo que você precisa. O Senhor vai fazer com que você subsista nessa terra, que você continue sobrevivendo nessa terra com a graça dele. Nós vemos aqui que a astúcia do ímpio, no verso 21, é interessante. Ele toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Você vê a mesma situação, só que no verso 26, que ele vai dizer assim, ele é sempre generoso e empresta, e seus descendentes são abençoados. Quer dizer, meu querido, quando as pessoas precisam, você não esquece de ajudar e repartir o pouco que você tem. Sabe? Deus diz que quem dá aos pobres empresta a Deus, né? Então, nós temos que entender que quando nós fazemos algo, que nós compartilhamos o pouco que nós temos com as pessoas, nós estamos fazendo por Cristo. Porque Cristo disse assim, porque estive nu, não me deste vestir. Tive sede, não me deste beber. Estive preso, não me visitaste. Estive doente, não me amparaste. E aí eles perguntam assim, mas Senhor, quando que o Senhor estava assim? E Cristo diz assim, quando você faz para um desses pequeninos, você está fazendo para mim. Então, quando nós olhamos para o salmista Davi, já velho, escrevendo esse salmo, ele diz ali no verso 23, o Senhor firma os passos do homem cujo caminho se agrada. Isso quer dizer, a providência de Deus faz com que os nossos passos sejam firmes, porque o Senhor vai nos guiando e vai sustentando a nossa vida e nos acrescentando aquilo que nós precisamos. Então, veja bem, e Davi ele continua dizendo que já fui moço, verso 25, e agora estou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus descendentes a mendigar o pão. Isso quer dizer o quê? Que na verdade, você vai passar toda a sua vida, e você sendo fiel ao Senhor, o Senhor vai cuidar de você todos os dias. Todos os dias. A fidelidade dele se renova a cada manhã. A fidelidade de Deus contempla a nossa vida, porque muitas vezes nós não somos fiéis, mas Deus continua renovando a sua aliança conosco todo dia.
Uma das coisas que é interessante, no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, no dia seguinte, eles se esconderam atrás das árvores quando ouviram a voz do Senhor, mas o Senhor, ele não quebrou a aliança que ele tinha com eles de todos os dias ir no jardim conversar com o homem. E é interessante que Deus, na sua infinita sabedoria, já sabia que o homem tinha pecado. Já sabia desde a eternidade que o homem ia pecar. Mas Deus não quebrou a sua aliança. Deus foi até o jardim encontrar com o homem. E aqui, Deus ele faz uma aliança conosco que nós, sendo fiéis a Ele, a nossa descendência não vai mendigar o pão. Eu dou um exemplo prático, a minha avó com 94 anos. Em 94 anos de vida, na casa dela, ela já teve dificuldades. E ela sempre dá um testemunho, que ela sempre foi fiel ao Senhor, e o Senhor sempre foi fiel a ela e nunca deixou faltar nada. E hoje, mais ainda, ela diz assim: filho, eu tenho muito mais do que eu preciso, porque o Senhor tem achado graça em mim. E nós vemos que quando a descendência dela observa essas palavras, também a descendência não falta nada na sua casa. Pode até faltar, mas o Senhor supre de alguma forma. Nós vemos também aqui, meus queridos, que no verso 26, Deus dá uma bênção para a família. Ele é sempre generoso e empresta aos seus descendentes. E seus descendentes empresta e seus descendentes são abençoados. Isso quer dizer, o Senhor continua mantendo os nossos descendentes. O Senhor continua cuidando. O Senhor continua sustentando tudo aquilo que nós precisamos para sobreviver. Nós vemos aqui também, no verso 29, os justos herdarão a terra e habitarão nela. Isso quer dizer o quê? Que aqueles que estão sustentados no Senhor, pelo qual o Senhor vem guardando, que o Senhor vem firmando os passos, que o Senhor faz com que a descendência não mendigue o pão, esses habitarão no céu. Esses serão levados para o céu, aqueles que confiam no Senhor e na sua palavra. Nós vemos também no verso 31, a lei do seu Deus está em seu coração e seus pés não vacilarão. A palavra de Deus ela é suficiente para tudo que nós necessitamos. A palavra de Deus ela é suficiente para curar as suas feridas. A palavra de Deus ela é suficiente não só para curar as suas feridas, mas também te dar sustentação. A palavra de Deus ela é um manual do ser humano. Então a Bíblia Sagrada, ela tem tudo o que nós precisamos como ser humano. Tudo o que você necessita. Veja só essa situação. Deus nos ensinando através do salmista Davi, que nesse mundo nós vamos passar dificuldades e muitas vezes nós não vamos entender por que aquele que não teme a Deus muitas vezes está numa situação melhor que a nossa. Mas Deus está dizendo que o final dele é sempre o contrário daquele que teme a Ele. Então nós não temos que nos preocupar com isso. Nós temos que nos preocupar de como que nós vamos continuar firmes no caminho do Senhor. Então se você continuar firme no caminho do Senhor, a terra que nós vamos habitar é a terra onde Cristo está agora, sentado em seu alto e sublime trono. Então nós vemos aqui no verso 33 que o Senhor não deixará nas mãos dele e nem condenará quando for julgado. Isso quer dizer, a condenação do ímpio, daquele que é o malfeitor, já foi colocada, já tá feita. Mas o Senhor já está julgando a nossa causa. Ele está guardando a gente de todo o mal. Embora muitas vezes a gente ache que o mal está afligindo a nossa vida,
Mas se nós não estivéssemos nos caminhos do Senhor, esse mal poderia ser muito maior. Esse mal poderia nos consumir. Esse mal poderia nos engolir vivo. Mas o Senhor nos garante a vitória. Sabe, meus queridos, aqui na leitura desse salmo, para que você tenha uma ideia, ele diz aqui no verso 15, só voltando um pouco, mas a espada deles lhes atravessará o próprio coração. Quer dizer, toda a maldade que os ímpios vão fazer contra nós, serão praticamente, eles estão fazendo contra eles mesmos. Porque o próprio Senhor diz aqui nesse salmo que Ele vai quebrar o braço deles. Ele ri da maldade, porque assim, essa maldade não pode nos atingir. Mesmo que você ache que está te atingindo, ela não nos atinge. Ela só vai nos atingir se nós desviarmos dos caminhos do Senhor. Então, se nós nos desviarmos do caminho do Senhor, aí sim, essa maldade nos atinge e nos derruba. Porque sem Deus, sem Cristo, Cristo disse, sem mim, nada podeis fazer. Então nós temos que saber que sem Cristo, a gente nada pode fazer. Continuando, meus queridos. No verso 34, existe uma admoestação dupla. Espera no Senhor, segue o seu caminho, e Ele te exaltará para herdares a terra, e verá quando os ímpios forem exterminados. É igual no verso 30, no Salmo 36, no último verso, que ele tem a visão daqueles que já estão caídos lá, daqueles que já foram derrotados. Aqui o Senhor já está garantindo a vitória. Então quer dizer, esperando no Senhor, Ele vai fazer. Então, e seguindo a vontade dEle, Deus já está trabalhando pela nossa causa, sabe? E Ele vai nos exaltar e vai nos dar a sua herança, sabe? Então nós temos que entender que Deus é a fonte da nossa ascensão e Deus é o que nos sustenta nessa terra e o que nos dá força para continuar. Então você vê que quando os ímpios forem exterminados, você mesmo verá. Mas Deus tem poder para converter o coração dessas pessoas. E nós precisamos também colocar essas pessoas aos olhos do Senhor, intercedendo por elas. Nós vemos aqui também, do verso 35 ao verso 37, existem 3 cenas memoráveis. Ele vê o ímpio prepotente crescendo como uma árvore nativa e verdejante, quer dizer, é aquele que fica ostentando, aquele que fica mostrando para nós, falando assim, olha eu aqui, não temo a Deus, olha o que eu tenho. E aí ele ainda olha para você e fala, onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? Aí você responde, meu Deus está no céu. Está julgando a minha causa. E eu creio que se eu não conseguir a minha vitória total nessa vida, com certeza eu terei na próxima vida, que é partindo dessa terra. Nós vamos ver que isso vai acontecer, mas nós temos que estar firmes aos pés do Senhor para que Ele venha nos guardar de todo mal. Então nós vemos aqui, no verso 39 e 40, finalizando, mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo de angústia. O Senhor os livra e ajuda, e Ele os livra dos ímpios e os salva, pois nele se refugiam. Isso quer dizer que todo aquele que vai ao encontro do Senhor, aquele que confia no Senhor, o Senhor os guarda, livra do mal e dá o prêmio maior que nós precisamos, que é a nossa salvação, a salvação da nossa alma para a eternidade. Então quer dizer, você pega aqui algumas doutrinas que são condensadas nisso aqui, porque o Senhor é que nos livra, o Senhor é que nos guarda e o Senhor é aquele que nos dá a vitória e nos leva para morar com Ele eternamente.
Nós temos que ver que a vitória no Senhor, ela já está declarada desde a eternidade passada até o fim dos tempos. O Senhor, Ele tem para nós algo que olho nenhum consegue enxergar. Porque assim, a esperança que nós temos que ter, ela vem pela fé que o Senhor nos dá. Então quer dizer, a sua fé é a sua grande motivação para que você consiga permanecer firme nos caminhos do Senhor e que os seus pés não vacilem, que a sua mão esteja sempre junto com as mãos de Cristo para que você não caia. Só lembrando vocês, aquele que confia no Senhor se deleita nele. Aquele que entrega o caminho ao Senhor e confia nele, ele vai fazer tudo o que nós precisamos. O pouco que nós temos, que você tem, que nós compartilhamos, é muito mais do que aquele que não teme a Deus possa ter, como maior do que qualquer riqueza. O Senhor vai firmar os nossos passos. Isso quer dizer, a providência divina de Deus, ela vai estar na nossa vida, vai estar nos sustentando, vai estar nos guardando. Que o Senhor venha abençoar as nossas vidas, porque o Senhor, Ele vai fazer com que possamos habitar no céu com Ele. Verso 29 nos garante que os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. E o verso 39 diz que a salvação dos justos vem do Senhor. O Senhor já nos deu a salvação eterna. Você precisa entregar o seu caminho a Ele, confiar nele, para que isso venha ocorrer de uma forma verdadeira e sincera, para que um dia possamos todos nos encontrar no céu com o Senhor. Aí sim nós poderemos dizer que valeu a pena e que tudo que nós passamos nessa terra serviu para que pudéssemos aprender, para quando chegássemos no Senhor, estarmos já, como que eu posso dizer para vocês assim, já ter uma experiência maravilhosa e reconhecer todos os dias que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Sabe, meus queridos, essa pandemia está nos ensinando muita coisa. Primeiro, só Deus para cuidar dos seus filhos. É Ele que sustenta, Ele que firma os nossos passos, Ele que nos guarda. Não adianta a gente ficar achando que pode resolver tudo, que nada vai acontecer conosco. Não vai acontecer conosco se o Senhor guardar a casa. Porque se Ele não guardar, em vão vigia a sentinela. E o Senhor, Ele tem a salvação dada para nós. Mesmo que esse vírus venha nos vencer fisicamente, mas a nossa alma já está guardada com Ele. A nossa alma, quando Cristo começou a pregar aqui na terra dizendo, é chegado o reino dos céus, nós já podemos viver esse reino aqui. Hoje, basta você crer e confiar nele e entregar o seu caminho a Ele e deixar Ele fazer a vontade na sua vida. Amém? Eu espero que você, agora, mais tarde, pegue esse salmo com cuidado e começa a se deleitar nele e ver o quão grande é o Senhor e o cuidado que Ele tem por nós. E esse cuidado, você vê, Ele é eterno. Ele já proveu a nossa necessidade antes da fundação do mundo. Cristo é o que nós precisamos. Jesus Cristo é o que você precisa para que a sua vida seja aplainada e que você tenha a vitória em nome do Senhor. Amém? Vamos orar, meus queridos? Lembrando que essa mensagem vai estar disponível daqui a pouquinho no Spotify
IPR de Novaes. No YouTube, IPR de Novaes, procure lá IPR de Novaes. Peço também que você entre no nosso canal do YouTube e se cadastre lá para que a gente possa chegar a 1000. Só estamos com 69. Então precisa de muita gente entrando lá e curtindo lá para receber também as mensagens. E você pode usufruir de todas as mensagens que foram pregadas aqui. Eu dei uma editada, estão guardadinho lá. E algumas outras que eu vou postando também com o tempo, minhas do passado, para poder edificar a tua vida. Lembrando que Deus nos deu de graça e nós temos que compartilhar de graça. Então, quer dizer, não estou ganhando nada, não quero ganhar nada, eu quero abençoar não só a sua vida, mas também daqueles que você acha que essa mensagem pode fazer uma diferença. Certo? Deus abençoe e vamos orar. Senhor, eu te agradeço pela vida dos teus filhos. Coloco os teus filhos nas tuas mãos e peço que o Senhor venha estar conosco, Pai. Que o Senhor venha colocar a sua mão, o seu poder e a sua vitória, Pai, sobre a vida de cada um. Meu Deus, que a tua graça e a tua unção, Pai, venha libertar, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha visitar aqueles que precisam. Que essa mensagem, Pai, chegue àqueles que o Senhor quer que chegue e que precisem do teu tocar. Nos ajuda, Pai, no nosso caminhar diário. Pai, toma pelas mãos as nossas causas e, Senhor, não deixa que a gente desfaleça, mesmo quando tudo for contrário. Faz com que nós continuemos enxergando que o alvo é o Senhor e que nós precisamos chegar até o fim e pedimos que o Senhor nos sustente hoje, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, quarta-feira, dia 13, se o Senhor permitir, estaremos aqui de novo. Nós estaremos aqui continuando o estudo dos Salmos de Sabedoria. E às 19h30 estaremos aqui de novo. Que Deus abençoe a sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor venha fazer resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante seu rosto e te dê a paz. Que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós. E todos nós dizemos amém. E que vocês tenham uma boa noite e que Deus abençoe a semana de vocês. E creiam que essa semana é uma semana de vitória em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.